Olá, eu sou Sérgio Martins da Akamai Brasil, responsável pela área de vendas. Estou aqui para uma sessão do Bright Talks voltado ao tema segurança da informação. Temos aqui 4 executivos de grandes empresas no nosso país. Eu peço, Felipe, por favor, se apresente aqui para a gente. Olá, pessoal. Primeiramente, me descrevendo, eu sou Felipe Bonomo, sou um homem branco de 34 anos, né, tenho barba e cabelos compridos, e hoje eu sou responsável pela área de segurança da informação e privacidade da Alpargatas. Né? Alpargatas, para quem não conhece, é a responsável pela fabricação das Havaianas, né, as sandálias Havaianas, talvez o produto que mais represente, né, os brasileiros internacionalmente. E hoje eu estou, né, na posição de Head de Cibersegurança e de PO também da Alpargatas. Obrigado. Fábio? Olá, pessoal. Também é um prazer estar aqui com vocês. Vou me autodescrever. Eu sou um homem branco, de pele morena. Estou hoje vestido com a camisa azul, um paletó também azul e uma calça bege. Gostaria de novo agradecer a todos vocês. Vou falar sobre a Stellantis. A Stellantis nasceu nos últimos 3 anos. É uma formação de 2 grandes grupos automobilísticos, a fusão entre a Fiat, a Chrysler, a Peugeot e Citroën. Aqui no Brasil, a gente é mais conhecido pelas marcas da Fiat, da Jeep, da Ram, a Peugeot, a Citroën, mas são 14 brands icônicos, que a gente puder falar assim, e espalhados no globo. Aqui na América Latina, a gente tem mais ou menos 27 mil funcionários, são 4 plantas produtivas, 3 plantas produtivas no Brasil, 2 plantas produtivas na Argentina, mais ou menos 5 plantas de componentes espalhadas no Brasil. E vocês podem imaginar o tamanho do desafio com o tema que você está trazendo. Então, novamente, obrigado pelo convite. Ótimo, obrigado. Dosualdo Raizen, por favor. Olá, gostaria de primeiramente agradecer o convite. Meu nome é Daniel Dosualdo, fazendo a minha autodescrição. Sou um homem branco, de 1,80 m, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa polo azul, uma calça caqui e um sapato marrom. Eu sou diretor de tecnologia da Raizen. A Raizen é uma empresa integrada de energia, que tem o objetivo de redefinir o futuro da energia. Somos a terceira maior empresa do Brasil em faturamento, com 6 mil postos, né? A gente é representante pela marca Shell aqui no país, 46 mil funcionários e uma receita líquida de 220 bilhões. Perfeito. Danilo, do Grupo Boticário. Legal. Prazer, pessoal. É um prazer estar aqui. Estou bem feliz. Vou começar aqui me autodescrevendo também. Sou um homem pardo. Estou usando aqui uma camiseta preta, uma jaqueta preta, uma calça clara. Tenho olhos e cabelos castanhos e sou gerente executivo hoje dentro do Grupo Boticário. Quando a gente fala de Grupo Boticário, a maioria das pessoas pensam em O Boticário, né? Mas não é só o Boticário, a gente é um grupo com várias marcas. Então, Eudora, Quintes Berenice, Vult, Beleza na Web, Dr. Jones, Wii, né? A gente tem várias marcas aqui espalhadas, não vou falar todas. Além de marcas nossas, a gente também tem marcas licenciadas, tá? A gente é uma empresa que licencia mais de 14 marcas, então quem não conhece, Australian Gold, Nux, BioOil, né? Pampers também a gente licencia. Estamos presentes não só no Brasil, mas em 40 países. Aqui no Brasil a gente tem quase 4 mil lojas, né? 20 mil colaboradores diretos e mais 30 mil indiretos quando a gente olha aí para os nossos franqueados. E também as nossas revendedoras que estão espalhadas aí por todo o Brasil. Ótimo, espetáculo. Eu queria lançar aqui um primeiro tema para a gente discutir, que é foco do nosso hub, como é que vocês hoje compatibilizam a velocidade que o negócio demanda versus a garantia de segurança do próprio negócio, né? Como é que vocês administram isso? Felipe, se quiser começar, por favor. Perfeito, Sérgio. Eu sempre costumo comentar que o primeiro passo para você conseguir priorizar, né, segurança da informação dentro do teu negócio é conhecer de maneira profunda, né, o teu negócio. Gosto sempre de colocar como o exemplo do que a gente tem como desafio global na Alpargatas. A Alpargatas é uma empresa brasileira, multinacional, com presença global. E além da gente fazer, né, parte da holding, né, da Itaúsa, a gente também é controladora de outras marcas. Só por isso já é um desafio, vocês, né, estão bem acostumados com isso. Mas dentro do grupo hoje a gente controla a Havaianas, que é a maior marca.
Dentro da Havaianas por si só, a gente tem o desafio, né, do retail, do varejo, né, com os nossos mais de 500 franqueados e as nossas lojas próprias. Ainda na Havaianas, a gente tem o desafio da indústria, né, então um duplo desafio, né, já posso comentar aqui o do varejo e o da indústria. Então, a gente tem 4 fábricas hoje operando aqui no Brasil, uma em Minas, 2 na Paraíba e uma em Pernambuco, então, que é de fato onde produzem as sandálias. E a gente tem o desafio de manter também, né, outras marcas dentro do grupo, que é a Oasis, que é uma marca de transformação digital e inovação que a gente tem, e também a Rothy's, que é uma marca norte-americana de moda sustentável. Então, você conhecer as especificidades de cada negócio, né, fazer essa tradução do que representa, né, maior risco dentro de cada operação, te ajuda a priorizar. E entra naquele assunto de nem tudo que é importante é prioritário. Tem muita agenda importante, tem muita coisa que precisa se fazer para adequar esses ambientes em relação à segurança. Mas a gente precisa, né, medir risco, né, traduzir isso para o board, para o comitê executivo, para te ajudar a atacar o que é prioritário. Nisso entra, né, a estratégia para investimento, né, e mitigação ou eliminação desses riscos do negócio. Perfeito. Fábio? Então, Sérgio, lá na Stellantis a gente tem trabalhado muito com a filosofia de Security by Design. Ou seja, isso está muito intrínseco, né, na própria área de TI, para os novos desenvolvimentos. A gente, desde o início do ciclo de desenvolvimento, a gente já aborda a disciplina de cyber. As pessoas são orientadas, né, a sempre fazer os cheques necessários. Existem ferramentas, né, da própria tecnologia que nos ajuda e nos suporta a identificar, né, o quanto antes do lançamento do próprio site, ou do próprio aplicativo, ou do sistema, as vulnerabilidades e tratar isso antes. A gente sabe que fazendo dessa forma existe uma redução, inclusive, de custo considerável, caso a gente sofra um ataque futuro. Agora, eu também gostaria de lembrar que na Stellantis, para além da TI, você tem uma área muito grande de desenvolvimento de software na engenharia. E também o conceito by design na engenharia ele é muito importante. Você imagina que hoje o carro é praticamente um device, né? Então, nós estamos falando de conectividade ali via Bluetooth, via Wi-Fi, com as próprias portas do carro, né, OBD de comunicação para diagnóstico ou para até mesmo fazer um refresh dentro do carro. E a gente está vendo na Stellantis assim, que as novas plataformas de desenvolvimento, se você olhar, e quem consultar depois pode olhar, o plano estratégico da Stellantis, que se chama Dare Forward 2030, ele traz o desenvolvimento de novas 4 plataformas. Essas novas 4 plataformas muito focada na experiência do cliente, muito focada naquilo que eu posso trazer com a eletrificação e também na usabilidade. E para essas novas 4 plataformas veiculares, existem 3 plataformas de tecnologia. A primeira delas se chama Brain, a segunda se chama Cockpit e a terceira delas Stella Autodrive. Cada uma delas com foco muito grande voltado para a segurança. O que você imagina, a primeira que se chama Brain, é ali onde eu tenho muito claramente as conexões, né, do veículo, toda a parte de centrais, sendo alimentada, inclusive, over the air. Então, essas conexões e toda essa parte da engenharia de transformação do veículo em algo software, ela precisa também ter esse by design na sua arquitetura. O segundo momento, que é o cockpit, né, onde eu consigo personalizar o meu ambiente, consigo olhar para o cockpit do carro, também com esse aspecto. Então, eu diria que isso já está hoje muito claro na cultura da empresa, seja para o desenvolvimento de sistemas, seja para o desenvolvimento da parte de engenharia do produto na Stellantis. Espetáculo do Oswaldo. Acho que na raiz, começar comentando, né? Talvez o primeiro desafio é que as áreas de negócio vejam a área de cyber como um parceiro, né, para ajudar a viabilizar negócio e não como quem quer bloquear os negócios, né? E acho que a gente tem uma característica que acho que todos aqui têm, que a gente tem diferentes negócios, então vou passar rapidamente, né? A gente tem um negócio de etanol, produção de etanol, açúcar e bioenergia, né, que é nosso negócio de agronegócio. A gente tem uma área de trading, que faz trading de etanol, açúcar, derivados e energia. A gente tem uma área de supply chain, toda de logística. A gente tem uma área de distribuição de combustíveis, né, que é toda a parte dos postos Shell, terminais de combustíveis, e um negócio até nosso mais novo, que é a Raizen Power, que é toda a parte nossa de geração distribuída, recarga de carro elétrico, plantas solares. E esses negócios, eles têm maturidades muito distintas com relação à tomada de risco, né?
Então, alguns mais conservadores, alguns com maior aptidão, e a gente tem um processo de gestão de risco, né? Que a gente faz? A gente mapeia os riscos, né, com os fatores de risco de cada negócio. Então, a gente coloca, né, de um lado, qual que é o risco, a probabilidade daquilo ocorrer, e do outro lado, qual que é o impacto para o negócio, né? E a gente acaba com essas informações ajudando na melhor tomada de decisão. E aí, eventualmente, a gente tem um processo também de carta de risco, né? Se a gente entende que aquilo a gente faz sentido seguir em frente, tomar aquele risco, a gente tem todo um processo de carta de risco, com diferentes alçadas de aprovação, em que a gente toma o risco, mas junto com a tomada de risco, a gente também elabora um plano de ação, como a gente vai mitigar aqueles riscos, né? Então, de final das contas, é um processo que a gente tem para ajudar um negócio a tomar a melhor decisão, né? Pesando justamente o risco e o impacto daquilo para cada negócio. Perfeito. Danilo? Legal. É legal que eu acho que tudo que eles falaram a gente faz um pouco aqui também, mas eu acho que eu queria complementar que eu acho que tem o equilíbrio de segurança vai muito de um mindset que a gente tem hoje dentro de casa, que não é ou segurança ou inovação, tem que estar junto, né? Então, às vezes as pessoas elas correlacionam, eu vou colocar mecanismos de segurança, vou colocar controles de segurança e automaticamente eu vou deixar de inovar, vou deixar de vender. Então, acho que aqui no Boticário, a gente mudou o nosso mindset aqui de segurança e a gente é uma segurança que a gente é pró-business, né? Então, para quem acompanha o Boticário aí para o mercado, a gente é uma empresa bem inovadora, né? Desde a parte de produtos e até todo o nosso ecossistema. Então, é importante que a gente, como segurança, sustente esse crescimento do negócio. No final, o que o negócio quer é vender beleza, né? Não é vender segurança, né? Então, e a gente tem um mindset aqui, a gente faz gestão de riscos, a gente está junto, a gente compartilha, a gente cria junto, mas a gente faz esse pro-business, né? O objetivo aqui no final é a gente conseguir, né, alavancar o negócio, enfim. A gente tem security by design, a gente tem gestão de riscos. Eu acho que é legal também a nossa cultura, né? A gente já está bem enraizada, assim como a Stellantis também, de segurança da informação e muito por causa de sementinhas que a gente veio plantando há muito tempo. Então, sementinhas onde a gente plantou no board, né, o quanto que segurança é inegociável, hoje a segurança é inegociável, hoje a segurança está conectada nos OKRs, né, estratégicos, então segurança é um dos indicadores que move o ponteiro da estratégia. Então, acho que tudo isso veio somando, né, e hoje eu acho que a gente equilibra muito bem, né, e às vezes pende um para um lado, às vezes pende um para o outro, mas a gente sempre toma a decisão em conjunto, né? Não é segurança puxando para um lado, o negócio puxando para o outro. No final a estratégia é junta, né? Segurança e estratégia do negócio. Perfeito. Acho que você puxou um tema interessante. Eu acho que o que nos trouxe muita maturidade foi o evento do Covid, né? Ao longo pós-2020, onde a gente, de um dia para o outro, teve que colocar nossas pessoas para fora de casa e continuar produzindo, né? Hoje todo mundo deve viver um regime híbrido. Como que vocês têm hoje abordado essa questão da segurança, tendo o colaborador fora da empresa, né? Já foi um desafio para 2020, hoje acho que deve estar muito mais controlado, mas como é que vocês fizeram isso? Oswaldo, começa você agora, por favor. Bom, a gente tenta implementar, né, o conceito de Zero Trust, né, no sentido de que a gente consegue garantir toda a segurança do ambiente. Então, hoje, né, acho que todo mundo aqui tem parte do time, pelo menos na raiz, né, parte do time é modelo híbrido, parte do time é teletrabalho. A gente fala muito do Anywhere Office, né? Então, é importante de garantir que a gente tem as ferramentas, né, que garantam a proteção do ambiente, dependente de onde o colaborador está trabalhando, né? E acho que um ponto importante para a gente também é a questão da experiência, né? Como é que a gente também dá as ferramentas para o colaborador, para ele ter uma boa experiência, né, no uso do ambiente de tecnologia, garantindo também a proteção, né? Acho que um pouquinho disso que a gente tem feito na Raiz. Perfeito. Fábio, quer falar um pouquinho? Posso. Não, então, lá na Stellantis, e é engraçado o seu comentário, Sérgio, que assim, o pós-Covid ele trouxe uma série de aprendizados, também no sentido de a fusão, né, de dois grandes grupos. Você começa a perceber assim, algumas boas práticas que a gente via do lado da Peugeot e da Citroën e outras grandes boas práticas que a gente via do lado da Fiat e Chrysler e aquilo que podia ser melhorado, as oportunidades, né? Então, logo, né, na fusão em 2021, a gente começou já a vivenciar o que eu poderia fazer de melhor para integrar duas grandes redes ou dois grandes grupos de redes, o que eu poderia fazer de melhor para dar permissionamento aos usuários, né? Não somente no sistema em si, mas controlar e começando a usar os conceitos de Zero Trust,
Nós estamos agora partindo para uma ação que é global, onde a identidade do usuário, a identidade do usuário versus o acesso que ele precisa ter, ele precisa ser muito bem alinhado e compatível com a própria segurança. Então, existem ferramentas que nos possibilitam chegar numa granularidade tal que eu não estou dando acesso como a VPN eu abro para tudo, mas eu posso chegar ao ponto de determinar em qual horário, qual sistema, para qual finalidade, isso tudo alinhado com conceitos que você comentou de inovação que vão nos ajudar a entender comportamentos. Então, existe sim uma boa prática, como eu disse, que veio do lado do PSA, do lado do FCA, e a gente está vendo oportunidades. Então, nós estamos numa crescente nesse tema e, obviamente, com muito cuidado para fazer da forma correta. Perfeito. Danilo, quer seguir daqui? Quero sim. Acho que colocando uma pimentinha aí não é só o colaborador trabalhando fora do nosso perímetro, né? Sim. Aí junto tem a questão de cloud, a questão de virtualização. Então tem N contextos aí que fazem a complexidade hoje dos ambientes tecnológicos. Olhando, né, falando aqui o que o Daniel comentou, a gente também tem a questão de segurança. Beleza, o colaborador está trabalhando de casa, mas não pode ser difícil, a gente não pode prejudicar a vida dele. Então, de novo, a gente tem uma coisa que segurança não deveria ser o caminho mais difícil, né? Então, como que a gente faz segurança e ao mesmo tempo a gente dá produtividade para ele e não ao contrário? E aí eu acho que entra muita parte do ferramental, Zero Trust. A gente tem ferramentas hoje que quando o colaborador foi para o escritório, para casa, que elas têm controle de navegação, a gente leva mais segurança para a máquina dele, né? Soluções GDR, né? Como que a gente protege. Temos soluções também de AM que cuida de todo o ciclo de vida, né? Não só de acessos, mas também da identidade, no momento que entra, no momento que sai. Então, acho que é um combo aqui de coisas que tem, né? E são coisas muito... que a gente tem, o básico bem feito, né? A gente precisa fazer o básico bem feito para que a gente também leve segurança para onde ele está. Então, isso é um pouquinho das coisas que a gente tem feito aqui no GB. Perfeito. Felipe, quer comentar um pouquinho? Não, perfeito. Eu gosto sempre de comentar que se você olhar num cenário a longo prazo, né, lá atrás a gente já tinha efetuado um movimento onde os dados, né, corporativos já tinham saído das premissas. Né? Então, eles já tinham migrado para data centers externos, né, coisas do tipo. A gente tratava a segurança lá no modelo de responsabilidade compartilhada, isso depois, né, saiu desse modelo e foi para a cloud e para outros serviços SaaS, né, e em outros modelos, como o PaaS e IaaS também. Esses dados, eles saem das premissas, a gente tem esse compromisso de proteger esses dados fora do ambiente corporativo daquela premissa. E o que aconteceu no meio da pandemia, né, e já vinha acontecendo com algumas, né, companhias no modelo de trabalho remoto, é que o usuário saiu da premissa que a gente tinha como perímetro de proteção. Né? Isso é natural, já vinha acontecendo. A pandemia acelerou o processo do usuário sair, né? E o que acontece com esse movimento é que a gente muda aquela estratégia que antes era muito baseada no perímetro, na proteção ali daquela estrutura, para uma segurança, né, que já era, né, segurança em camadas. Agora a gente vai mudando o nome das coisas, né? Segurança em profundidade, modelo de Zero Trust, coisas que a gente já praticava há muito tempo, mas no modelo agora, né, user-centric, muito voltado para a segurança, né, da credencial daquele usuário, do endpoint e dos dados que trafegam ali. Então, a realidade é que, né, muito do que se aplicava no modelo dentro das premissas, a gente continua aplicando ali com um desafio maior daquele usuário estar remoto. Mas, né, as soluções, né, do jeito que elas entregam o serviço hoje, elas já estavam abrindo essa possibilidade. Então, a gente já conseguia adequar a segurança do endpoint com solução de EDR de forma remota, aplicar política, né, que isso foi uma dor para muita gente. Caramba, e a GPO, como é que eu aplico remoto? Mas você já conseguia fazer com solução de MDM, EMAN, para poder aplicar essas políticas de forma remota. E a mesma coisa com a proteção do usuário, uma coisa que eu gosto muito, que é a questão de acesso condicional, fazer o acesso baseado em risco, em comportamento. Eu acho que a IA, depois a gente pode comentar, ela consegue ainda fomentar mais ainda essa questão da análise comportamental, né, de usuário e autenticação. E a questão do Zero Trust é inegável, né? Você conseguir fornecer uma experiência para o teu usuário, até inclusive em alguns ambientes está tentando, né, de pouquinho em pouquinho eliminar a VPN para a questão de Service Edge, conseguir dar uma experiência melhor para o teu colaborador, é o que a gente está seguindo agora como caminho.
Felipe, você puxou um tema interessante que a gente poderia discutir um pouquinho, que é a inteligência artificial, né, IA, né? É o assunto de moda em tecnologia esse ano, né? Lá na Alpargatas, como é que você está vendo isso como fator de apoio ao tema segurança e também o risco que isso pode trazer à segurança? Ele tem os dois vetores, né? Perfeita pergunta. A Alpargatas está no início da jornada de adoção de IA, corporativamente falando, e como na maioria das corporações, o time de segurança, junto de tecnologia e o time de dados, está encabeçando ali a parte de adoção, tá? Então, o início de jornada ali com a parte de governança, visibilidade, detectar, hoje já tem um conceito do Shadow AI, né? Então, cara, você pode falar que não tem, mas alguém ativou alguma solução, né, embarcada em alguma outra solução, tá fazendo alguma coisinha ali para aquela área de negócio com IA generativa, né? Que falar IA é muito, muito amplo, vamos falar de IA generativa. Então, o nosso momento agora é o de estabelecer as premissas de governança, políticas, né, o manual de uso responsável, né, e com certeza assinar, né, o documento de responsabilização, porque é uma coisa que ainda, né, ela está começando, então a gente precisa se precaver. O time jurídico tem ajudado, porque a gente já está avaliando de maneira global as questões do avanço de legislação em relação à IA, né, já está correndo na União Europeia, né, eles sempre dão um passo à frente ali, como foi com a GDPR, mas já está tramitando também, né, nos Estados Unidos, essa questão, né, da regulação. No Brasil já começou a se comentar, né, sobre o tema também. E em relação à questão de observabilidade, a gente começou a detectar, né, dentro das soluções, né, cara, de filtro de conteúdo, proxy, CASB, o que tem de solução de IA generativa sendo usada ou embarcado em outras soluções para começar a falar dos controles de segurança, né, em cima dessas soluções. Muito preocupado ali com vazamento de dados sensível, né, e garantir ali a segurança dessa questão. Por outro lado, tem a questão do negócio de fato adotando, tá? Então, a gente já abriu uma frente, né, para receber do negócio demandas atreladas ao uso de IA generativa. É de tudo quanto é canto. É gente usando, né, para fim de GTM, área comercial, SEO, galera de marketing, IA generativa para geração, né, de imagem, para voz, para vídeo, para dublagem. Então, assim, é muita coisa que foge só do escopo que a gente está acostumado, né, a lidar, que é o do GPT, né? Então, a gente abriu essa linha com o negócio para receber e avaliar as demandas e tá ajudando a avaliar a parte de segurança, o risco de segurança e privacidade na adoção. Perfeito. Fábio, no teu setor, eu acho que esse tema deve ser extremamente amplo, delicado, tudo mais, né? Sim. Fala um pouquinho para a gente. Falo, assim, Sérgio, o que a gente tem visto lá, e volto no que eu tinha comentado, né? Das 3 plataformas tecnológicas que nós estamos desenvolvendo worldwide, uma delas, que é a do Cockpit, ela traz embarcado nela soluções de AI para personalizar através do uso, e a gente vai ver isso nos carros nos próximos lançamentos. Mas, para além disso, voltando no tema de cyber em si, esse conjunto de sistemas ou de boas práticas ou de ferramentas, como o Felipe colocou, ele existiu, né, e nos ajuda a fazer todo esse trabalho. E o que a gente tem visto também é que cada vendor, ou que cada produto tem incorporado dentro das soluções, que a gente já pratica ou já usa, de alguma forma AI. E isso tem nos ajudado, né, de muito mais rápido, de forma preditiva, a detectar movimentos que nos ajudam, né, a investigação antes de ocorrer o fato, a fazer propriamente uma verificação de alertas. Então, as ferramentas já estão embutindo isso na sua essência. Perfeito. Na Stellantis, on top a isso, a gente está num momento agora de implantar uma solução que a gente chama de Security Service Edge, que é uma solução que acopla todos esses serviços de cyber em uma única solução. O mercado tem pressionado para isso, né? Você imagina quantas soluções que a gente tem hoje implementada, logo depois do Covid, para garantir que aquele ambiente seja seguro. Um ambiente fabril, acessado, né, de casa, como é que eu mantenho isso de forma segura? Você tendo uma única plataforma, você consegue, de fato, né, ter
monitores, dashboards e um time de central de operação focado naquilo. Então, nós estamos nesse movimento agora de implantar o SSE e, obviamente, pegar de cada uma das ferramentas ali dentro para controle de cloud, controle de acesso, eliminação das VPNs, virtualização de proxy, tudo isso vai estar abordado nessa nova ferramenta. Então, é um tema, novamente, muito importante e crítico. Quando você vai num carro hoje, você não está preocupado com a segurança do ponto de vista cibernético. Você quer que aquilo ali funcione. Então, é trabalho da montadora garantir by design, de novo, volto na palavra, para que as novas plataformas tenham isso incorporado no produto. Perfeito. Oswaldo, fala um pouquinho para a gente na Raizen. Eu vou até voltar um pouquinho no tempo, Sérgio. Assim, a gente tem um centro de analytics, né, com as áreas de ciência e engenharia de dados há mais ou menos uns 5 anos. Né? Então, a gente tem mais de 30 modelos, e aí desde modelo para previsão de volume de vendas, análise de crédito, para a nossa parte toda do agro, né? Produtividade do canavial por área, até com imagens, ver se vai ter planta daninha, se vai ter falha no canavial. Então, estava muito mais contido dentro do ambiente de tecnologia, né? E aí, principalmente de um ano para cá, acho que teve duas mudanças, né, que mudaram um pouquinho o cenário, né? Então, primeiro, a gente na Raiz está falando muito da democratização, né, da tecnologia. A gente fala como é que a gente faz a governança de maneira centralizada. Então, cada vez mais a ideia é que tenha pessoas nos negócios, né, então, vou dar até um exemplo. Né? Na nossa área de finanças, tem o que a gente chama lá dos FinDatas. São cientistas de dados, né, que programam em Python, etc. e tal, e dentro de um ambiente controlado, de um data lake controlado, eles mesmos fazem ali as modelagens, né, os dashes deles. Né? E aí, para isso, a gente tem toda uma governança, né, que são governança dos dados, com definição de data owner, data stewardship. Então, talvez esse é um tema que a gente quer cada vez mais democratizar, né? Mas como é que a gente garante, o que a gente fala ali, os guardrails, né, de segurança e controles. E acho que a parte, né, comentou aqui também da IA generativa, que de um ano para cá também tomou bastante força. E aí, no final das contas, a gente tem duas preocupações. Acho que não adianta querer coibir, né? Não adianta querer proibir. Aí lá na Raiz a gente usa lá o Copilot, né, do Office 365, que ele, no final das contas, está num ambiente controlado ali. E a gente tenta reforçar muito, acho que as duas preocupações, né? Acho que a primeira é obviamente, mais na ótica de cyber mesmo, que é a questão do vazamento, né, de uma informação sensível. E, por outro lado, também, não acredite em tudo, né, que a IA generativa te responde, né? Então, obviamente, ela é para te ajudar, ela te dá uma primeira resposta ali, mas, né, avalia com carinho, né, entende se realmente aquilo ali é o teu resultado, né? Então, acho que um pouquinho tentando fazer um panorama, mas talvez o que o Fábio aqui comentou também, e aí pensando especificamente nas ferramentas de segurança, acho que a gente tem lá com o nosso SOC, né, tem algoritmos lá de machine learning que ajudam a fazer toda a questão do monitoramento e triagem, né, porque a quantidade de eventos de segurança que são gerados é absurda, né, então a gente tem lá ferramentas de machine learning que ajudam a fazer essa triagem, né, uma primeira classificação e ajudar a gente já a dar foco naqueles, né, potenciais incidentes mais críticos. Perfeito. Daniel? Legal. Dando o contexto aqui do Grupo Boticário, eu acho que eu vou dividir aqui em 3 frentes. Acho que uma frente de como que a gente dá ferramental para a força de trabalho para ela ser mais produtiva, e aí eu acho que AI acho que vem super ajudar. Então, hoje dentro de casa, a gente tem o GBAI, né, que é uma solução que a gente dá para todos os colaboradores, onde lá eles podem sim usar, né, colocar informações nossas, trabalhar as informações que está dentro de um ambiente controlado. Acho que isso é para a força de trabalho. A gente tem um segundo pilar, que é como que eu uso o IA para alavancar o meu negócio, né? E aí acho que time de privacidade, dados, áreas de negócio, acho que estão usando constantemente. E tem um terceiro ponto que nós aqui de segurança a gente também utiliza, né? Então, o Daniel colocou aqui também já o exemplo aí para triagem de incidentes. A gente também tem soluções que tem triagem de incidente, o próprio WAF também, eu acho que tem um pouco ali de inteligência artificial embutida, e a gente tem que usar. Eu acho que vai ajudar a gente com produtividade, ser mais assertivos, do ponto de vista ferramental, e também do ponto de vista da força de trabalho, tem que tomar o cuidado, né? Porque nem tudo que está ali é verdadeiro, nem tudo que está ali é o correto. Mas eu acho que tá aí, não tem volta, e eu acho que o trabalho hoje do GB, do Grupo Boticário, é como que a gente usa mais de uma forma segura, e eu acho que segurança, privacidade, dados, tá todo mundo envolvido e aprendendo também ao mesmo tempo. Aproveitando um pouco do gancho do que você falou, como que vocês hoje tratam a crise que você tem, né? Acho que nenhum aqui
se atreveria a dizer que não tem, né? Como que você trata efetivamente os momentos de crise no segmento de segurança de informação? Como é que vocês hoje têm como disciplina no grupo? Tá bom, primeiro a gente tem. Se puder falar, tá? Eu acho Claro, que não, eu vou falar aqui o que eu posso. Acho que a gente tem hoje um time de resposta a incidentes, a gente tem protocolos de resposta a incidentes, mas crises são complexas, né? E eu acho que quando acontece uma crise, depende muito do contexto, da criticidade, do que está acontecendo, de quem que eu envolvo, né? Então, se envolve dado pessoal, eu preciso estar o time de privacidade junto. Se envolve algum vazamento de informação, que seja dos nossos revendedores, eu preciso ter o time de comunicação, eu preciso ter o time de gestão de crise. Então, hoje a gente tem um protocolo para responder crises, né? E a gente segue bem à risca. Além disso, a gente também, né, faz simulações. A gente tem simulações no nível operacional, né? A gente está começando agora a fazer simulações no nível tático, estratégico, para que a gente prepare as pessoas para isso. Lógico, a gente tem crise todos os dias, né? Então, a gente vive crises de incidentes, enfim, mas é sempre bom a gente estar treinando, a gente estar conscientizando, né? E hoje no Boticário a gente tem sim um protocolo bem estruturado e a gente responde crise constantemente, né? perfeito. Quer comentar um pouquinho? Não, Sim, com certeza. É muito importante você ter comentado sobre teste, porque é costumeiro no mercado que quando acontece o problema, ninguém segue procedimento, ninguém segue processo, cara. Então esse é o risco que fica. Às vezes você tem um plano consolidado, muito bem feito ali, mas não testa e quando acontece o problema, ninguém sabe para onde virar. Então é importante. O que eu queria comentar em relação a isso? É muito importante esse trabalho próximo, né, de comunicação, time de reputação e relações públicas, e é muito importante estar preparado para um momento de crise para você estabelecer, né, quem são os stakeholders, quem vai participar, e né, a gente na posição de CISO, né, é comum que a gente encabece, né, esse processo, start ali uma sala de crise, um comitê de crise e puxe as pessoas. O que eu gosto sempre de falar em relação ao como que isso aplica ao negócio como um todo. Eu acho que eu vou pegar um gancho, né, do que você tinha comentado, aproveitando que tem gente aqui da indústria, né, e as prioridades do que é crise para cada um, né, para a gente de cibersegurança, se a gente pensar na tríade ali, né, da confidencialidade, integridade e disponibilidade, talvez acho que a confidencialidade seja o mais crítico, porque a gente trata a segurança da informação. E aí, em inglês, tem até 2 termos para isso, né? A gente trata security, né? Security e cybersecurity. Se a gente passa para a indústria, a gente, se for fazer um paralelo com a tríade, né? O mais importante lá é a disponibilidade, a continuidade da operação, e o termo lá não é security, é o safety, né? É a segurança operacional, é manter a segurança das pessoas, segurança do trabalho, e o que né, a gente enxerga como crise, eles têm um outro olhar, né, em relação à continuidade. Então, acho que você contemplar dentro do teu plano, né, um modelo que agregue esses cenários que fogem só da crise de cibersegurança, pensando em resiliência corporativa, a continuidade do negócio, é muito importante, para não ficar só enviesado na parte do vazamento de dados, né, porque uma disrupção na tua indústria que causa uma parada numa, né, tecnologia operacional, do sistema de controle industrial, do supervisório, também é crítico, né? E se a gente considerar a segurança como pilar, né, de resiliência corporativa, a gente tem que considerar um negócio como um todo. Eu comecei falando sobre isso e agora vou falando de crise. É importante avaliar esses cenários, ter isso contido também dentro do plano de crise. E, obviamente, que está preparado, né, nesse plano ter o passo a passo né, para quem aqui, né, é empresa de capital aberto, né, para quem comunica, se é para CVM, se tem órgão regulador, né, hoje, se é vazamento de dados da NPD, né, isso já está estabelecido, precisa comunicar, precisa, né, fazer ali a comunicação. Então, é bom, né, eu me sinto mais seguro de ter um processo para seguir, né, como CISO, caso aconteça um problema, caso eu tenha que comunicar ao mercado, né, que aconteceu algum problema. Perfeito. Os ambientes regulados, eles trazem esse benefício, eles te forçam a, né, o que acontece muito no segmento financeiro, né? O vazamento de chave Pix, que toda semana tem uma, né? Importante. Na Fiat, no Stellantis, perdão, uma das marcas, a Stellantis, como é que vocês abordam isso? Ótima sua pergunta, Sérgio. Eu vou pegar um gancho no que o Danilo falou e o Felipe. Assim, nós também temos procedimentos,
temos regras, temos um comitê de crise, seja ele regional ou global, e existe aqui uma preocupação, né, em aspectos de segurança que estão ligados ao próprio vazamento de dados, como o Felipe falou, mas também a algum segredo, né? Nós estamos falando de uma indústria que produz e vai lançar um veículo, e esse veículo ainda é um sigilo, ele ainda é algo que vai, né, ter o seu momento de start ali, de sale, e obviamente ele tem que trazer esse apelo no lançamento. Então você tem ali também um aspecto de segurança voltado para a engenharia, você tem também aspecto de segurança voltado para a parte financeira, né? E até por isso os nossos pilares eles sempre começam pela parte financeira, pela engenharia e pelo produto, para que a gente garanta e que tenha comitês e procedimentos voltados para aquilo. É óbvio que quando você fala do veículo ou do produto, você precisa formar engenheiros que tenham a habilidade de tratar casos de cibersegurança. E é interessante você falar da cultura, né, e olhar para dentro da empresa, e você vê assim, esses aspectos já estão começando a ser disseminados cada vez mais. Você começa a ver o presidente da empresa procurando a área, o SOC, para entender se aquilo ali é de fato um vazamento, se aquilo ali é de fato um phishing, se ele deve ou não responder. Então, se o board da empresa está alinhado e já aculturado, você percebe claramente que o resto da empresa vai. Então, você tem também procedimentos e a gente retoma cada vez mais o letramento dentro da companhia. Então, eu diria que nós temos um SOC especializado, temos procedimentos, temos SOC especializado para a parte de produto e também executamos testes, como o Danilo falou. É interessante quando você manda um e-mail, ou quando você provoca algo, até para medir o percentual de pessoas que clicaram, percentual de pessoas que caíram naquilo que foi provocado pela própria empresa, para de novo reforçar, de novo trazer apelo para que isso não aconteça. Então, essa é a tratativa que a gente está fazendo dentro da Stellantis hoje. Perfeito. Eu acredito que vocês todos passam em casa, quem tem filhos, né? A gente hoje está preparando até os nossos filhos para esse tipo de coisa, né? Sim. Eu tenho um menino de 9 anos e eu uso às vezes o celular e tenho que explicar a ele, tomar cuidado com isso, com aquilo. Eu acho que a cultura começou no mundo, né? Eu acho que é muito bacana isso. Oswaldo, quer falar um pouquinho da raiz? Vou tentar complementar aqui, acho que nossas contas, acho que também comentou aqui, né? A gente tem um processo bem estruturado de gestão de crise cibernética, que você comentou, né? Na hora da crise, a tendência é um pouco esquecer ali. A gente tem um processo bem, acho que, como que é o processo, a questão do, o Felipe comentou, a gente tem uma matriz RAS também bem detalhada, né? Porque você tem que mover jurídico, financeiro, time de compliance, né? São muitas áreas envolvidas, né? Então, o que a gente faz obviamente tem um incidente, a gente tem uma primeira triagem, se realmente alguma coisa crítica ou não, se vai ser tratado pelo próprio Blue Team, ou se isso já vai envolver outras áreas, e depois a gente tem uma tomada de decisão, acho que o Felipe comentou também, que a gente avalia alguns aspectos, né? Então, por exemplo, se tem um impacto em continuidade de negócio, né? Se alguma operação crítica vai ficar disponível, uma questão de reputação da companhia, vazamento de dados, principalmente quando são dados pessoais, eventualmente algum impacto financeiro. E dependendo do impacto que tem, a gente tem uma alçada que é envolvida, né? Então, se eu vou envolver nível de diretor, se eu vou ver nível de vice-presidência, né? E esse até um tema, ele é tão relevante, a gente tem, né, obviamente a Raiz tem um comitê de auditoria independente, que a gente também presta contas lá, né? E até no último comitê a gente foi até explicar como que era esse processo, e até o interesse deles é quando que a gente seria envolvido, né? Então, a gente foi lá explicar, o processo é assim, e se chegar nessa situação, você vai ser envolvido para ser notificado, né? De acordo com a relevância, mas que é super importante ter o processo estruturado e os simulados também, né? A gente pegar, sei lá, uns 3 anos atrás, quando a gente começou a fazer uma maturidade, óbvio que sempre tem espaço para aperfeiçoar, né? Mas se a gente olha hoje, os simulados que a gente faz é outra maturidade, né? No outro nível. Posso? Por favor. Só complementando aqui, acho que todo mundo falou, mas acho que está no centro de tudo são pessoas, né? É isso aí. Como que a gente conscientiza, treina, né? Aprende, né, no dia a dia. E eu acho que não adianta a gente ter processo, a gente ter ferramental, se a gente não olha as pessoas que estão por trás ali. Eu acho que um ponto super importante é as pessoas são o elo mais forte. Hoje aqui dentro do GB, né? Eu falo GB porque é Grupo Boticário, tá? É o nome que a gente fala, senão ninguém entende. Mas a gente tem um desafio aqui super relevante que a gente está tentando descobrir, não sei se vocês, né, conseguem trazer mais detalhes, mas a gente quer escalar a resposta a incidentes. Então, hoje, depende muito do time de resposta a incidente responder um incidente de segurança. Mas será que
eu não poderia aculturar as pessoas, como dar o primeiro passo, quem que eu envolvo, quando que me aciona, né? E até porque a gente tem vários produtos digitais hoje dentro do GB, a gente tem mais de 100 produtos digitais. E é importante, né? Quem dá o primeiro combate ali, que entende o comportamento dos produtos, do que está acontecendo ali, é muitas áreas. E aí a gente está com um desafio aqui de como que a gente escala cada vez mais, né? Não só a segurança, mas também a resposta a incidentes, né? Que eu acho que é um desafio. Porque hoje, o que eu percebo, né? O meu time, o nosso time aqui de segurança e informação, ele não vai crescer na velocidade que o negócio está crescendo, né? Então a gente tem que ter mecanismos para escalar essa segurança, né? E aí, acho que a gente pode até comentar, tem até o papel do Security Champions, né? O Security Champions é um papel super fundamental que vai ajudar a gente a levar a segurança, a escalar a segurança, até a responder, se necessário, incidentes. Hoje, no GB, a gente tem Security Champions em todas as squads, é algo que deu muito certo. E pra vocês terem uma noção, a gente está com 350. E já dentro do time aqui de tech. E a gente está com uma intenção agora não só dentro de tech, mas expandir o Champions, o Security Champions, para o negócio. Por que não? Por que não o negócio ter Champions também? Né? Então a gente está com um movimento muito legal, porque é uma forma da gente, não só a gente fazer segurança no nosso quadradinho aqui, mas como que a gente leva isso para os colaboradores, né? A gente tem 20 mil colaboradores. Cara, 20 mil colaboradores que vão me ajudar a fazer segurança. Né, a responder incidente, então eu acho que é um mindset muito legal de escala, que eu acho que ajuda também. Você puxou um tema muito legal, que acho que inclusive seria o próximo tema que eu colocaria à mesa, que é a cultura, né? Na verdade, a cultura ele transcende a área de vocês, né, de segurança da informação, e realmente a empresa. Falamos de coisas digitais no mercado de alpargatas, no mercado automobilístico, no mercado de combustível, né, e derivados, né, e no mercado de beleza. Então, o tema é cultura. Quer comentar um pouquinho, Felipe? Com certeza. É um tema que eu adoro comentar, né? A gente veio falando sobre Security by Design aqui. E Security by Design, antes de tudo, é um processo de aculturamento, né? Eu já passei por inúmeras companhias onde, né, o tema Security by Design, o Privacy by Design, era quase utópico. Porque ele é um processo que ele não acontece se você não tiver, né, o negócio junto, e ele acontece melhor se você aplica ele no modelo de Security Champion, onde esses champions são habilitados para atender a demandas de torres críticas do negócio. Então, se a tua empresa trabalha tem como, né, core ali canais digitais, e-commerce, né, tem um D2C muito forte, você precisa ter um security, né, um security champion dentro dessa torre para poder atuar, né, e trabalhar, né, a segurança desde a idealização desses novos produtos, desses novos canais, sejam eles do B2B, do B2C, para poder entregar segurança. Né? Se você tem o varejo, né, mais forte no físico, caramba, coloca um cara para proteger e lançar o olhar sobre a tua operação das lojas físicas, das franquias. Então, é um modelo que a gente acredita, tem seguido na Alpa, né? Trabalha também em conjunto com o tech, né? Nas horizontais ali, com o jurídico, né? e com outras, né, áreas de segunda e primeira linha de defesa, com auditoria, com controles internos. Então, isso é muito importante. E aproveitando para pegar um gancho da questão da cultura, você comentou, muito interessante, cara, sobre a questão de escalar o processo de resposta. Quase sempre, o processo de resposta ele é um processo multidisciplinar. Ele nasce em segurança, ele nasce em cibersegurança, né, como uma disciplina da segurança defensiva, mas normalmente você está tratando um incidente atrelado a um produto, a um serviço crítico. Um e-commerce, alguma coisa assim. Né, que está atrelado a outras áreas. Então você vai ter gente, né, de desenvolvimento, você vai ter gente do negócio envolvida, às vezes vai ter gente de marketing e às vezes transcende, você vai ter gente de antifraude te ajudando a equilibrar os ponteiros, as regras de negócio que você tem implementado naquele teu canal. Então tá vendo? Uma disciplina que nasce com a gente, claro que pode ser um exploit, pode ser uma vulnerabilidade, quase nunca, tá? A maioria dos incidentes que eu já passei na minha vida foram atrelados a regras de negócio mal implementadas em canais digitais. Que levam a fraude, que levam a exploração de uma automação, coisas do tipo, e acabam gerando impacto naquele canal.
Só nesse meio, né, se eu falar de canal digital, eu estou falando de uma plataforma de e-commerce, a gente está falando de uma plataforma de meio de pagamento que está integrado, a gente está falando, né, e aí nisso já entra o arranjo de pagamento como um todo, porque se você tem uma fraude, aquilo resvala a nível de uma bandeira de cartão, do emissor de cartão, né, bloqueia teu merchan ID, você para aquele canal digital, e você tem a ferramenta de antifraude no meio disso tudo, consumindo dado, fazendo ali análise, né? Hoje já usa AI também para isso, e tomando decisões o tempo todo. Então, né, é engraçado, o tema já escala automaticamente. Se a gente não tratar dessa forma, a gente perde muito poder de resposta, aprendizado e adequação. Né? E eu vejo que assim, todo incidente é uma né, Posso dar porta só para a um- gente aprender mais. Tem um Claro. exemplo aqui que eu achei que eu tava pensando aqui agora. A gente tá na mídia, né? E assim como a Alpargatas, outras empresas aqui, a gente tem sim casos de fraudes, casos de campanhas falsas que acontecem com os nossos produtos, com as nossas marcas, enfim. E como eu disse, a gente quer escalar a segurança. E segurança não deveria ser uma responsabilidade de segurança, deveria ser de todo mundo, de todos os colaboradores, toda a nossa rede de parceiros. E tem uma coisa muito legal que a gente fez, a gente criou um canal que chama, no Slack, que chama Guardião da Informação. E aí o que acontece? A gente tem sim ferramentas que monitoram campanhas falsas, phishings e tudo mais, e fica no trabalho ali de derrubada, mas a gente criou um canal onde o colaborador é protagonista também de identificar essas campanhas, reportar essas campanhas. E por mais que a gente seja efetivo, quando a gente coloca mais 20 mil colaboradores, a gente é muito mais efetivo. Isso é escalar a segurança, Total. a galera também tá junto respondendo. Sim. Então eu acho que é algo que eu acho que é futuro aí, escalar. Se sente, né, dono, responsável pelo negócio, né, e tá reportando ali, né, dá essa sensação de cuidado, né, sobre a tua marca, teu O produto. Oswaldo está nervoso para compartilhar um pouquinho da Raiz também, o tema de cultura. Mas posso falar aqui. Não, e eu vou até dar, no caso da Raiz, a gente até faz uma analogia, a gente, dos nossos 46 mil colaboradores, boa parte deles estão em operações que são super pesadas, né? A gente tem produção de etanol, suco bioenergia, tem terminais de combustíveis, e para a gente o pilar de segurança física, ele vem em primeiro lugar, né? É o nosso principal pilar, a gente fala até assim, se não for seguro, não faça, né? E o que a gente vem fazendo cada vez mais é tentar trazer a mesma analogia para segurança, né? A gente pode até fazer o exemplo da pirâmide. Em segurança a gente fala, a gente tem o quase incidente, aí depois a gente tem o acidente leve, o acidente com afastamento e até uma fatalidade. Então, no final das contas é isso, né? Quanto mais a gente trabalha na base da pirâmide, mais a gente reduz o quase incidente e automaticamente lá em cima estaria o ataque, né? E o que a gente vem fazendo, né? Acho que eles comentaram aqui também, né? Acho que a primeira coisa não é uma responsabilidade só do time de segurança, né? É uma responsabilidade de todo mundo. Até 90% dos ataques ainda são phishing de e-mail, né? Que é o negócio mais básico possível, né? E aí o que a gente fez? Lá na Raiz, a gente criou chama Programa Guardião, que a gente tenta encapsular todos os temas de cultura e conscientização. Então, por exemplo, toda a questão dos treinamentos, os simulados de phishing, a questão de boas práticas. A gente tem procurado pegar alguns temas também que não só são dentro da companhia, como você leva para o seu dia a dia, né? Então, a gente fez campanha de segurança em dispositivos móveis, até a questão de ativar duplo fator em redes sociais, etc. e tal, segurança em redes sociais, né? Então, a gente tem procurado empacotar tudo isso dentro do programa Guardião para ganhar força, né? Hoje mesmo a gente teve um Cyber Day nas operações. A gente foi nos nossos 35 bioparques, nos terminais, fez... E porque no nosso caso também os públicos são muito distintos, né? A gente tem público de escritório, público operacional, e você tem que saber a forma de falar com cada um também, né? Não é o mesmo, não é a mesma mensagem que você passa, né? A própria semana passada tivemos também a live do presidente, então o presidente já falou no tema de cyber também. A gente criou um momento cyber, toda reunião no início com mais de tantas pessoas é obrigatório, né, falar de um tema de segurança. Então a gente tem procurado empacotar tudo dentro desse programa Guardião para, vamos dizer, potencializar o tema e chegar nessa cultura de segurança que para a gente é muito forte hoje, a segurança física. Perfeito. Legal. Fábio, na Fiat, na Stellantis. Eu fico ouvindo falar aqui, assim, e fico vendo, assim, isso vem muito do mundo manufacturing, né? Essa questão da segurança, ela está muito voltada para o mundo fabril e muito preocupado, a preocupação com as pessoas. E nós estamos vendo aqui uma cópia desse conceito, que é assim, do mesmo jeito que eu tenho que ter preocupação com a segurança física dentro do ambiente fabril, nós estamos agora falando assim, olha, a segurança não é só do próprio líder ou do próprio empregado, ou de quem está manuseando o equipamento, mas é da empresa como um todo. Então, o letramento ele é fundamental, como o Danilo e o Daniel comentaram, e o Felipe, assim, treinamentos são regulares,
campanhas são regulares. Como eu disse, quando você vê o próprio CEO global usando o aparelho dele com o MDM implementado, isso passa uma mensagem muito forte para a empresa, que é assim, o equipamento que você utiliza, a forma como você usa, faz total diferença para o sucesso da companhia. Então, as pessoas estão mais adeptas, estão mais conscientes. A gente começa a ver o uso de mídias sociais, né, de como criar cultura, né, de proteção, de duplo fator, de proteção para não se expor, de como conduzir melhor. E a gente sabe que não tem como você falar que não vai usar, as pessoas acabam usando isso dentro da empresa. E os segredos e toda a parte de inteligência na companhia ela precisa ser preservada. Você imagina, nós estamos falando de quase 200 mil empregados no mundo. Aqui, em South America, nós estamos falando de 27 mil. Estamos falando de fábricas, estamos falando de escritórios, estamos falando de e-commerce. Então, tudo isso precisa regularmente ter respostas e aculturamento contínuo e melhoramento contínuo. Então, de novo, eu acho que vem muito do lado de fábrica, de como incorporar isso no DNA das pessoas. E acho que aqui, de novo, pessoas são fundamentais. Quando o Danilo comentou sobre pessoas, né, eu também faço o paralelo aqui de, em momentos de crise, os nossos profissionais de TI, eles precisam ter muita agilidade e consciência, porque a crise pode durar 10 minutos, pode durar dias, pode durar semanas. Então, o commitment deles, né, o comprometimento enquanto realização da tarefa do dia a dia, para sanar o problema o mais rápido possível, ele é fundamental e também faz parte do nosso trabalho enquanto líderes, enquanto gestores, como atrair, como preservar, como manter e como reconhecer pessoas que estão fazendo um trabalho fundamental dentro das organizações, né? A área de cyber é uma área cada vez mais importante, cada vez mais presente e em discussões que a gente, há 3, 4 anos atrás, o board da empresa talvez não chamasse para conversar. Então, existe uma notoriedade, existe uma responsabilidade por trás disso também, e está muito claro que a gente tem que seguir esse caminho também na Nestlé. E acho que só complementar um capítulo à parte, né, que daria para dar, acho que uma discussão longa também, é a questão de, alguns anos atrás, muito mais TI e agora cada vez mais OT, né? Então, o ambiente industrial, então assim, a gente vê que tem uma maturidade diferente, toda a questão de PLC, supervisório, obsolescência, né? Então, também como a gente consegue talvez trazer o mundo, né, de OT mais próximo do mundo de TI, que está, vamos dizer, na corrida, está mais à frente nesse sentido, né? Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer muito a disposição de vocês, assim, acima demais da minha expectativa, né? Segmentos tão distintos e com tanta coisa em comum, né? Muito obrigado. Caso queiram comentar alguma coisa para encerremos a sessão. Não, eu acho que essa parte de cultura é fundamental, né? E ela não tem início, meio e fim, é contínuo. Contínuo. É o tempo todo a gente, né, colocando sementinhas, plantando sementinhas e a gente sabe que a gente vai colher elas. Sim. Então, para mim, o elo mais forte é o colaborador, é o nosso... Eu deixei para o final esse tema porque eu tenho participado de alguns eventos, seminários na área financeira, que é uma área também fantástica para a parte de segurança, né? E cultura, aculturamento, processo contínuo está em todos os fóruns, né? Fantástico. É muito importante, cara, a questão. Eu estava numa discussão hoje falando sobre o tema de cultura, né, e até contribuindo, né, sobre como fazer isso desde o início da jornada do colaborador dentro da tua empresa. Estabelecer um processo, né, que no check-in, né, a gente chama de check-in do colaborador, ele recebe um treinamento de cibersegurança e privacidade. Então ali a gente apresenta os recursos, tem, né, o nosso materialzinho, tem um site corporativo de segurança com um Q&A ali, né, um FAQ, né, com as principais perguntas que a galera tem como dúvida em relação a como lidar com dados, a parte de privacidade. Então, no processo de check-in, a gente já abraça o colaborador em relação ao tema. É interessante, a gente recebe um feedback bem positivo. E isso me lembra muito que é uma cópia mesmo, né? Para quem está acostumado com indústria, fábrica, ninguém entra dentro de uma operação de fábrica sem receber o treinamento, aprender a utilizar os EPIs, saber com o que está lidando, você sabe por onde andar, quando andar, que não pode tirar foto, que não pode distrair, né, o operador, né, o técnico ali, quando está operando o maquinário. E engraçado, né? É muito parecido mesmo, os dois mundos são muito parecidos. Sim. E a gente estava discutindo justamente sobre avançar em relação ao pegar esse, né, dentro desse material ali de habilitar a pessoa a ingressar no mundo da indústria,
colocar o tópico de segurança, né? Pensar ali também da proteção ali das informações sensíveis dentro da fábrica a nível de exposição. Já existem as regras, mas acho que ela transcende ali agora só a indústria e entra a segurança da informação também. Muito interessante. Falar um pouquinho, Fábio, para encerrar? Eu queria agradecer também, acho que a gente acaba aprendendo aqui com alguns insights, certamente essas discussões enriquecem muito, né? E trazem um comportamento diferente em cada uma das nossas empresas. Eu realmente acredito que a gente está numa virada de chave, onde você não vai ter mais só o profissional da TI, mas sim o profissional do negócio que tem muita TI lá dentro. A gente está vendo cada vez mais, né, as áreas de negócio contratando pessoas com know-how e com skills que são muito ligados à área de tecnologia. Então, essas coisas estão se misturando muito e cada vez mais, né, a responsabilidade sendo conjunta e compartilhada, a empresa cresce. Então, novamente queria agradecer a todos vocês aí pela discussão, rica discussão. Oswaldo? Não, acho que, bom, também agradecer o convite aí. Acho que bacana que a gente vê que apesar de indústrias, segmentos diferentes, as dores são bastante comuns, né? Eu acho, talvez o que a gente falou no começo, né? Cada vez mais o tema cyber, ele não está mais lá só dentro da área de tecnologia, né? Ele está na companhia como um todo. A gente vê hoje que boa parte das empresas já tem pessoas com conhecimento de cyber no board, né? Para ajudar até nos direcionamentos estratégicos. E eu lembro que algum parceiro de cyber uma vez falou assim que cyber é uma maratona sem linha de chegada, né? No final das contas, a gente tem muita coisa para fazer e quando a gente acha que está chegando lá, tem exploit novo, tem... É o jogo infinito, né? O jogo infinito da cibersegurança. É um jogo infinito, né? Então, acho que é isso. A gente tem que estar com a guarda alta o tempo todo e realmente, a gente falou muito aqui da cultura, como é que cria cultura para estar todo mundo com o radar ligado ali o tempo todo, né? Quero agradecer também, acho que foi super valioso aqui as trocas, né? As dores são comuns, né? Só muda a casa, né? Só muda o local. Mas eu quero também fazer um convite para que não pague aqui, né? Que a gente também continue conversando, trocando figurinhas, eu acho que é super importante. E agradecer também vocês aqui, Sérgio, Nossa, time, pela organização. Foi incrível. Prazer Muito enorme, obrigado. Enorme. Você comentou um ponto, a gente está quase acabando o nosso papo, sobre a colaboração no segmento financeiro. Muitos bancos hoje se falam, talvez por WhatsApp, tá? Hashtag fica a dica aí. Mas eles realmente trocam muita informação, o ataque de um migra para um outro banco, para uma empresa de cartão. É uma coisa legal para fazer, Danilo. Eu acho que o que vocês trocaram, vocês aprenderam um com o outro. Eu aprendi um monte, né? É uma coisa que a gente tem que fomentar agora, dentro da empresa e entre empresas, dentro de limites de informação que possam ser trocados, porque é super importante isso. É um ponto importante, que até para finalizar eu queria agradecer também o convite, muito bom compartilhar esse tempo aqui com vocês, mas a realidade é que, né, o cara que está atacando o fraudador, ele está o tempo todo trocando informação. Sim, e eles são muito mais ágeis que a gente nesse propósito, tá, gente? E o Brasil, né, a gente sabe que a nossa realidade em relação à fraude é um desafio por si só. Sim. Então a gente está trocando essas informações, né, a gente tem as empresas de threat intelligence, né, também trocando, colaborando para troca, tem as empresas como a First, como a Search, né, tipo, também ajudando ali a trocar informação sobre o incidente. Então, cara, né, ou a gente faz dessa forma, ou a gente vai estar sempre um passo atrás de quem está atacando. Exato. Na Camai, que é a empresa que respira segurança, a gente vende isso, né? Há perto de 20 anos. Tudo que acontece com vocês vira, de alguma forma, o benefício de todos, né? Claro que ninguém sabe o que acontece, mas o tempo todo acontece isso. Lá não tem um dia igual ao outro, né? Então, é muito legal isso. Muito obrigado, encerramos aqui. Excelente e fantástico evento. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, pessoal.